Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve, mas acho que não tão tranquila. Para isso a gente dá umas tamancadinhas, dá uns chacoalhões para tu acordar pra vida, mas tudo no amor. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e no meu TikTok, @AndreiaChociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim. E já vamos, inclusive, começar este episódio fazendo jus ao que eu digo sempre lá no início, né? Que a gente vai se conhecer de uma forma leve, mas realista. E eu caí muito na realidade. Eu acho que a vida adulta, ela tem muito disso, da gente cair na real com alguns comportamentos que a gente veio tendo ao longo do tempo e que ali na juventude e adolescência a gente bate o pé e diz que é assim, que não vai mudar, que é autêntica, que é essência. Mas que aí mais pra frente, você fica pensando, será se eu não tô dando murro em ponta de faca de agir sempre assim? De agir sempre assim, de um jeito que as pessoas me dão um feedback ruim, de um jeito que talvez eu feche algumas portas, de um jeito que talvez tenha me colocado em situações ruins. Eu acho que o autoconhecimento ele é justamente isso, você ter essa franqueza. Uma franqueza com quem você é. Uma franqueza de, beleza, eu defendi muito esse meu comportamento durante muitos anos e talvez ele não tá legal. Acho que eu não quero morrer fazendo isso. E hoje, principalmente, é um comportamento, eu vou falar de um comportamento que talvez para algumas pessoas, nossa, não tem problema nenhum em ser assim, mas para outros, como eu, brigou muito. Porque eu sempre achei que quem batia o pé, quem dava sua opinião, quem deixava tudo muito claro, era aquela pessoa autêntica, aquela pessoa que todo mundo queria ter por perto. Mas cada vez eu tenho mais a certeza de que não é a pessoa esperta, a pessoa que sempre fala e se impõe, que vence. Eu tenho pra mim, cada dia mais, que a sonsa vence. Sabe aquela egípcia? Sabe, a mona que consegue, de algum jeito, colocar uma cara de paisagem na cara dela, essa pessoa vence. Por muito tempo eu defendi, não, eu sou autêntica, eu deixo claro o que eu sinto, eu sou assim, e piriripó. E eu tenho me arrependido tanto. Eu sou uma pessoa que eu tô nessa escola, tô assim, me regenerando. Mas eu confesso pra vocês que cada vez mais eu tenho a certeza de que a sonsa vence. Mas, antes da gente entrar a fundo nesse tema, e eu quero trazer algumas histórias pra vocês, pra contextualizar vocês, eu preciso deixar uma dica que ela só acontece essa semana. Então, é urgente, eu precisava, da gente entrar no nosso assunto, falar isso pra vocês. Principalmente para aqueles que querem aprender inglês. De preferência, aprender inglês no seu ritmo, aprender inglês de uma forma leve, de uma forma interessante. E ainda imagina você poder aprender inglês com tutores nativos, pessoas que moram lá, pessoas que sabem talvez algumas gírias, porque é diferente. A pessoa que mora, a pessoa que convive. E você vai ter uma grande oportunidade. Quem me segue lá no Instagram já viu que na semana passada o Cambly, essa plataforma de ensino de inglês, estava com a promoção da Black Friday. Então, até na sexta-feira passada, eles praticaram o menor preço da história do Cambly. Mas, em contato comigo, a gente deu uma conversadinha, vamos estender. Então, essa semana está acontecendo a Cyber Week, onde você vai poder chegar, contratar, aprender inglês no melhor preço do ano. Somente até a sexta-feira agora, vocês podem aprender inglês individualmente ou em grupo com planos a partir de R$ 39,00 por mês. E olha que uma coisa que me conquistou muito no Cambly foi essa oportunidade das aulas em grupo. A aula individual é boa, gente, mas a aula em grupo, ela é muito diferente. Você vai ser colocado numa sala com ali no máximo 3 pessoas.
ao redor do mundo, assim, de qualquer lugar do mundo. E são pessoas que elas estão, assim, no mesmo nível de inglês. E aí os tutores, eles vão simular ambientes, eles vão simular conversas, pra gente achar, às vezes, que tá num ambiente corporativo, ou que a gente tá em casa, pra gente vivenciar o inglês. Acaba sendo, acho que, uma experiência multicultural, porque você pode trocar com pessoas que estão do outro lado do planeta. Além disso, as aulas são super flexíveis. Você pode realizar elas em qualquer hora, em qualquer lugar. E ter esses tutores é o que mais vai ajudar você a finalmente destravar o seu inglês ainda este ano. Então não perde tempo. Eu vou deixar aqui na descrição um link. Inclusive, galera, quando eu trago esses apoiadores do Pod, é muito importante que vocês, cara, clica, vai lá conhecer, vai prestigiar. Eu vou deixar um link que é justamente para eles saberem que a galera que veio aqui do podcast. E vai ter meu cupomzinho lá também, o Andréia CW. Então bora, que é só até sexta-feira. Depois vocês não vão reclamar. Ah, meu Deus, eu perdi. Era até sexta passada. Eles prorrogaram mais até essa sexta. Para vocês aprenderem inglês no menor preço da história do Cambly. Não se esqueçam, quando vocês compram produtos, serviços de apoiadores do Pod, vocês permitem que esse podcast continue existindo, eu possa trazer aqui muito conteúdo para ajudar vocês de uma forma gratuita, de uma forma simples, que eu sei, pelos feedbacks que eu recebo, que tem ajudado de alguma forma. Então bora mostrar que o nosso bonde, o bonde das Tamanquetes, é muito forte. Mas vamos continuar de onde nós paramos. O momento em que não é uma constatação de agora, é uma constatação que eu venho tendo ao longo desses meus últimos anos, de que a tal da Sonciane tá 1000 vezes na frente de gente como eu, que deixa tudo muito transparente, que super reage muito às coisas. Veja, eu tenho uma certa dó dos meus antigos chefes, porque não era fácil me dar feedback. Quando dava, hoje é uma cultura que mais a galera trabalha, assim, mas a gente, feedback, assim, vamos dizer, às vezes acabava sendo uma comida de rabo, às vezes acabava sendo algo que num churrasquinho se ventilava, mas a Andréia é sempre assim, assim, assado. Sabe aquele feedback, assim, meio solto no ar? O fato é que quando era trazido algo pra mim que eu não gostava, analfabeta, super emocional, ou mesmo, e isso eu tô falando de trabalho, nem vou falar, tipo assim, de amigos, sabe aquele amigo que às vezes faz aquela brincadeirinha que você não gosta, aquela pessoa que você tá num lugar e de repente fala alguma coisa que você não gosta. Eu era a pessoa que, assim, não vou ficar calada, eu preciso dar minha opinião, eu preciso falar, eu preciso mostrar que eu estou incomodada. Acompanha. Então não era fácil para essas pessoas lidarem comigo, porque eu super reagia. Muitas vezes eu recebi talvez algumas críticas e não pensei muito a respeito e falei merda. Eu explodi muitas vezes. Eu era a pessoa que às vezes eu sentia alguma coisa assim, eu tava num grupo de amigos e tal. E aí, sei lá, esses amigos, um dia eu vi eles num lugar assim, tipo, tinha 2 do grupo que tava junto. Eu já chegava, eu já queria sair do grupo. Ai, por que não me chamou? Nem queria entender a história. Então, assim, eu sempre quis deixar muito claro pra todo mundo o que eu pensava, o que eu sentia, se eu tinha gostado ou não. Eu queria deixar muito transparente. Eu lembro que no último trabalho que eu tive, último trabalho como engenheira que eu tive contratado, eu era uma pessoa muito insuportável. Tendo em vista ainda que eu estava odiando a engenharia, era como se todo mundo fosse culpado de eu estar extremamente frustrada. Mas eu me lembro que toda terça tinha uma reunião dos líderes. E aí, quando a gente sentava, e eu me lembro assim claramente, tem até uma foto de um dia que eu tinha uma amiga ali que era das líderes que era junto, e ela recortou essa foto e me mandou, falou assim: sua cara é impagável, é nítido quando você não gosta de alguma coisa do que está sendo falado. E por muito tempo eu achava isso um elogio. Olha, as pessoas todas sabem o que eu estou pensando, todas sabem o que eu estou sentindo. Nossa, minha expressão facial, assim, ela vem legendada. A pessoa sabe exatamente
o momento que ela falou algo que eu fiquei puta, ela sabe exatamente a hora que ela me engatilhou em alguma coisa. E eu juro por Deus que por muitos anos eu achei que essa era a melhor forma de lidar no trabalho, nas amizades, na vida. E eu me lembro, sabe, de já ter recebido conselhos de muitas pessoas, em alguns casos muito específicos, momentos em que eu ouvi essas pessoas falando assim: Andréia, faz cara de paisagem. Andréia, não se mostra tão incomodada, por diversas situações. Uma vez eu tava na casa de um ex-namorado, e eu me lembro que era uma sogra que ela já não ia muito com a minha cara. E aí ela falou, eu me lembro que ela falou alguma coisa tão sem importância, que eu nem lembro o que foi, mas ela falou algo que eu não gostei. Gente, eu lembro que a minha cara, ela caiu. Ela caiu, assim, tipo, sabe quando você tá assim, aí você... Aí fechou, eu fiquei puta e tal. E isso me colocou numa situação tão ruim. No final das contas, a gente acabou terminando. E esse foi um dos episódios pelo qual a gente terminou. E eu me lembro que nessa época eu recebi um desse conselho: Andréia, cara, você precisa ser mais maleável nesse sentido. Não deixa tão claro, não deixa... Porque as pessoas que quiserem te engatilhar, elas vão engatilhar. Elas sabem o teu ponto. E aí, num trabalho que eu tive um tempo atrás, eu me lembro que entrou uma menina muito sonsa. Mas sonsa. Sonsa. O jeito de falar, o jeito de agir, era tudo assim. Você não conseguia ler a pessoa. Alguma coisa ali eu dizia: cara, eu não sei se é verdadeiro, se é o jeito da pessoa, se ela se faz, se é dessa forma. E eu, no extremo contrário, era a pessoa que deixava claro que eu levantava barreiras, que eu falava, que eu explodia, que eu deixava claro na minha mensagem escrita que, tipo, não gostei disso. E eu me lembro de momentos de reuniões assim, que tava as pessoas, de você olhar para ela e você não conseguia analisar a expressão dela. Às vezes estava sendo um tema assim muito cabreiro, muito pesado, gerenciando uma crise. Você não sabia se ela estava assim. Mesmo quando foram vezes que ela foi chamada a atenção, você não sabia se ela estava brava, se ela estava de boa, se ela estava chateada, se ela ia entrar no banheiro e chorar. Você não fazia ideia. A Andréia, no extremo oposto, estava o quê? Fazendo bico, fechando a cara. E aí, por mais que eu não goste dessa pessoa e detesto essa pessoa até hoje, assim, Deus o livre, e acho que a gente não tem que ir para um total extremo também, de se fingir e ser falso, mas eu creio realmente que a gente precisa aprender rapidamente a não transparecer tanto o que a gente gostou, o que não gostou, o que entendeu, o que não entendeu nas entrelinhas, e se fazer mais de sonsa. O convívio social, porque quando eu falo aqui de inteligência emocional, tem um fator determinante que se chama inteligência social. Porque a inteligência emocional é como você vai gerir as suas emoções para você lidar com elas. Então, como eu vou lidar com a inveja, como eu vou lidar com o ciúme, como eu vou lidar nas relações, como eu vou lidar, eu comigo, eu no meu mundo, como eu vou lidar com aquelas emoções da melhor forma possível. A inteligência social é saber que, em alguns casos, eu vou ter que ter umas ações que, por mais que elas não sejam naturais minhas, eu preciso para viver melhor em sociedade. A inteligência social, ela me dá uma capacidade de permear vários ambientes, de girar em vários ambientes, sem que eu seja tão transparente. Ai, Andréia, mas a gente tem que ser transparente, porque a gente tem que ser honesto. Sabe qual que é o grande BO de você ser muito transparente? As pessoas sabem como te irritar. As pessoas sabem como te tirar do prumo. Isso não é bom. Para de ser teimoso. Isso não é bom. Não é bom que as pessoas saibam aonde é o teu calo. Sabe aquela coisa, não sangre em tanque de tubarões?
Por que vocês acham que assim, eu tenho os meus problemas e tudo mais, eu só trago pra vocês problema meu que já tá resolvido. Eu não abro aqui problema que eu tô sangrando ainda. Eu não abro aqui o que tá acontecendo na vida real. Ó, eu tô tendo um BO exatamente agora e eu não tô conseguindo resolver. Isso tá tirando meu sono, isso tá tirando minha paz. Não, quando eu trago pra vocês aqui, gente, é BO já resolvido. Porque daí eu já posso falar dele, eu já entendi ele, eu já passei por ele, eu já aprendi com ele. Mas eu não vou sangrar aonde pessoas podem usar aquilo contra mim. E vocês precisam começar a aprender a fazer isso. Vocês precisam parar de achar que precisa ser um livro aberto. Vocês precisam parar de achar que todo mundo ao teu redor precisa saber exatamente o que você está passando, o que você está pensando, o que você está sentindo, como você está. Não tem. Ah, por que não? Eu tenho que ser falsa? Não, você só não tem que ser tão transparente. Quem é muito transparente é vulnerável. Por quê? Essa mesma pessoa sonsa que eu não gostava era uma pessoa que aprendeu muito rapidamente como me engatilhar. Ela aprendeu de uma forma assim, muito rápida, tipo, se eu falar desse jeito aqui com a Andréia, eu vou fazer ela estourar. Ela estoura, eu saio pela boazinha, fofinha, lindinha, queridinha, e ela sai como uma malévola. Que foi exatamente o que ela fez. Ela foi uma cama de gato pra mim. Ela foi me colocando em situações que eu fui explodindo, mostrando o meu pior, porque ela sabia exatamente como... E era assim, eu reagia na hora, eu já falava, puta merda, eu não deveria ter falado isso, não deveria ter mandado isso. Mas aí a pessoa já tinha se pintado como a santa, a boa, a querida, a fofa. Existem momentos, e eu acho que esse é o pulo da maturidade. Esse é o pulo que eu tô tentando aprender. Que é quando se impor e quando dar o pé para trás. Quando você precisa ser enérgico e falar, epa, não é assim. Até aqui não venha. Estamos ultrapassando limites aí. Não. Chega, não gostei. Não admito. E momentos onde eu vou precisar colocar aquele meu sorriso mais pastel possível. Quando eu vou precisar silenciar. Porque gente como eu, como diversas pessoas aqui que me escutam, são essas pessoas que acham que eu preciso falar, eu preciso dar minha opinião. E aí vai achando que, o mundo precisa de pessoas honestas, o mundo precisa de pessoas autênticas. Não seja, ser autêntico e ser honesto é você não mentir. É você, ao ser questionado, responder. Ser honesto não é sair mostrando pra todo mundo como você tá sentindo. Isso é burrice. E eu falo isso, essa estupidez, porque é pra mim. Porque ainda, por exemplo, algo que tem me ajudado pra caramba a não ser tão transparente. Não responder nada de imediato. Então eu sou aquela pessoa, eu tenho um sério problema com notificação. Se eu vejo aquele vermelhinho em cima dos aplicativos, me dá uma tiriça tão grande que eu tenho que olhar na notificação. Eu acho, pra mim, eu trato tudo como urgente. Eu posso não responder assim, mas eu trato como urgente. E aí eu tinha essa mania de vou dar uma resposta. Só que muitas vezes eu li coisas com rapidez e comi algumas palavras. Às vezes eu li com um tom com base no sentimento ruim que eu tava tendo no momento, que às vezes nem era com aquela situação, e acabei descontando nessa situação. Muitas vezes eu nem esperei talvez uma segunda, terceira mensagem da pessoa complementando e já me estourei. Então uma das coisas que eu tenho feito assim demais chegou uma mensagem, principalmente de trabalho ou algo que eu vi na internet, tipo assim, por exemplo, vi alguma coisa que eu não gostei, uma pessoa tava com uma outra que eu não gosto e tal, me retirar. Porque antes eu via, por exemplo, na internet, via um amigo meu e tá lá, ele postou uma foto em um lugar com alguém que eu já parava de seguir. Ou eu silenciava, ou eu já não queria saber.
Então, assim, a minha atitude, ela vinha antes de tentar entender a situação. E eu, Andréia, sei que eu me coloquei em situações muito ruins. Eu perdi pessoas por causa disso. Então, o que eu quero dizer pra vocês é, não sejam isso. Vocês não precisam disso. Quando eu controlo as minhas expressões, quando eu controlo a minha fala, quando eu controlo as minhas atitudes, não quer dizer que eu estou sendo infiel a mim ou que eu estou sendo desonesto. Quer dizer que eu estou tentando ser um pouco mais inteligente com as minhas atitudes. Porque a gente é burro. Eu tô falando, eu mesmo, assim. Pode ser só eu que sou assim, você que tá me escutando, você não é. Mas eu fui muito idiota, porque muitas vezes essa ânsia, porque o ser autêntico, a gente precisa parar com isso. A gente acha que ser autêntico é falar tudo que pensa. É reagir pra tudo. Não. Ser autêntico é, às vezes, inclusive, ficar quieto. Tem pessoas que não vale a pena você falar nada. Tem pessoas que você tem que fazer a pêssega mesmo. Faz egípcia, linda. Olha pra pessoa e não deixa ela ler o que você tá pensando, o que você tá sentindo. Tem pessoas que precisam ficar nessa dúvida e não ao contrário. Isso é inteligência social, isso é saber lidar melhor com as pessoas e não dar tanta munição. Eu me lembro uma vez, a minha mãe falou isso. Ela falou, filha, quando você reage de imediato, você está dando munição na mão das pessoas para que elas saibam onde te machucar. Agora, se eu fico em silêncio, se eu não mostro numa expressão facial se eu gostei ou não gostei, a pessoa não sabe se aquilo me machucou ou não. Ah, Andréia, mas a minha cara é transparente. Gente, minha cara tem legenda. Pra caramba. O que eu faço? Eu vi que eu não tô gostando da conversa, deixa eu ir no banheiro rapidinho. Ou começo a bocejar pra mudar a expressão do meu rosto. Eu tento não ficar tanto tempo parada na mesma expressão. Porque eu sei que ela vai demonstrar o que eu tô pensando. Então eu ergo o braço, peço um café se eu estiver num lugar, espera aí, deixa eu ir no banheiro rapidinho. São formas que eu tenho encontrado de não entregar tão facilmente aquilo que eu penso ou que eu sinto. Isso não é ser desonesto com você, isso é ser inteligente, isso é se precaver, isso é se proteger. E talvez realmente você esteja precisando fazer mais isso do que ficar saindo gritando por aí o que você gosta ou o que você não gosta.